Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta webinar, na noite de hoje. Meu nome é Edinaldo, sou cardiologista e membro da SBC Regional Sergipe. Quero aqui agradecer a doutora Érica pelo convite. Me sinto muito honrado em poder moderar esta webinar na noite de hoje, com dois grandes colegas cardiologistas, amigos. Sintam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre rotinas do cardiologista nesse momento de pandemia pelo Covid-19, onde dois temas serão abordados. Um será como a gente organizar um consultório para atendimento ambulatorial, e o outro tema vai abordar a situação da pandemia no estado de Sergipe. Eu quero parabenizar a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sergipe pela brilhante ideia, neste momento em que as circunstâncias nos separam, mas a causa nobre nos une. É um momento em que o planeta passa por uma situação delicada, vidas estão sendo ceifadas, mundo afora, e aqui em Sergipe isto não é diferente. Mas é importante a gente salientar que não apenas o novo coronavírus está matando as pessoas, outras doenças continuam matando, continuam ceifando vidas. E as doenças cardiovasculares continuam no topo na lista das doenças que mais matam no mundo. Diante disso, a gente precisa manter o nosso atendimento médico ambulatorial funcionando. Claro, e respeitando as recomendações dos órgãos competentes, tentando minimizar, assim, a disseminação do vírus nestes ambientes de consultório, de clínica. Sabemos que alguns colegas suspenderam seus atendimentos, suas atividades, seus exames, por motivos diversos, e claro que nós devemos respeitar o desejo, o pensamento, a opinião de cada um. Mas eu quero deixar aqui um registro, o meu registro pessoal, que eu continuo fazendo meu atendimento, continuo com o meu consultório, faço atendimento na Clínica do Coração dos meus amigos, Dr. Fábio Serra e Dr. Marco Serra, e atendo também instância no interior do estado, no Instituto Paulo Gomes, do meu amigo Dr. Paulo. Fiz uma breve pausa no atendimento, porque esses dois locais de trabalho, eles pararam por um curto período de tempo. Mas logo retornamos com uma estrutura já preparada para atender os pacientes, certo? Com todas as recomendações dos órgãos competentes. Quero exemplificar o que aconteceu comigo ainda no mês de abril, lá no meu consultório em instância. Atendi uma senhora de aproximadamente 80 anos, eu não recordo exatamente agora a idade, mas me veio à memória a lembrança dessa situação nesse momento em que a gente está passando de isolamento, onde recomenda-se realmente ficar em casa, evitar sair só se extremamente necessário, que é o realmente correto. Mas essa paciente chegou lá para mim com um sintoma de fraqueza, e ela veio encaminhada por um clínico geral. Ela já veio com um holter na mão, e que foi o clínico que pediu o holter. Né? Ela foi para o clínico, né? Ele, no exame dele, detectou alguma bradicardia, enfim, pediu um holter, e no holter essa bradicardia era um BAVT. Então, na mesma hora, eu encaminhei a paciente para o hospital, ela foi imediatamente internada, foi feita toda a investigação da causa desse BAVT, e viu que era degenerativo. Então, foi submetido a um implante de marcapasso definitivo. Poucos dias depois da alta, ela volta ao consultório para dizer que estava sem sintomas, que tinha feito procedimento, que estava tudo bem. Então, estou relatando isso, né, dando esse exemplo. Né, são inúmeras situações que a gente observa no dia a dia aí do consultório, né, por que as pessoas nos procuram. Né, essas situações vão continuar acontecendo, né, essas inúmeras situações, diversas situações, e daí a importância de ter o serviço funcionando. E para que esse serviço funcione, tem que ter toda uma estrutura dentro desse momento que a gente está vivendo.
Inclusive, temos aí algumas plataformas de teleconsulta. Acredito que alguns dos nossos palestrantes aí devem fazer algum comentário sobre esse tipo de plataforma que vai ajudar muito, né? A quem está precisando e está com receio de sair de casa, de ir até o consultório e ir lá se expor ao vírus, né? E aí ele prefere talvez fazer essa avaliação por telemedicina. Mas a consulta presencial muitas vezes ela se faz necessária. E a nossa dinâmica hoje à noite, nessa webinar, um colega vai falar sobre a organização do consultório para atendimento ambulatorial. Na sequência, assim que ele terminar a explanação dele, vai ser aberto um tempo para perguntas e respostas, para a gente debater um pouco sobre tudo que foi falado pelo colega. Depois o outro entra para falar sobre a situação da pandemia no nosso estado, sobre mortes, sobre doentes, sobre casos confirmados, suspeitos, enfim, um apanhado geral sobre a pandemia no nosso estado. Para falar do primeiro tema, eu vou chamar ele, que é meu amigo, eu tive a sorte, né, eu vou dizer sorte, a palavra é essa, de tê-lo como meu coordenador na residência, né, quando eu fui residente, ele era meu coordenador da residência de cardiologia, e a sorte porque eu aprendi muito com ele, realmente, e já disse isso a ele, inclusive, pessoalmente, né, não estou aqui para puxar o saco, não, já disse isso nem para agradar, já disse isso pessoalmente a ele, que tem uma profunda gratidão por todo o conhecimento que ele passou para mim e para os meus colegas que estavam no momento da residência, um cara que nunca sonegou nenhum tipo de informação, e é um grande estudioso, um grande médico, uma grande pessoa, uma sumidade aqui na cardiologia do nosso estado. Ele é diarista da unidade vascular avançada da osteocirurgia, é cardiologista, então vou chamar aqui para conversar com a gente, para falar sobre a organização do consultório, atendimento ambulatorial, meu amigo Dr. Rafael Barreto. Rafael, tudo bem? Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Reginaldo, obrigado pelas palavras, sempre muito gentil. Amigo é assim, né? Sempre tem que tratar o outro com gentileza. Obrigado, SBC Sergipe, grande iniciativa, um processo de afastamento que a gente está vivendo. Esse tipo de evento que não tem o vinho da doutora Sheila Ferro, tenha o conhecimento do que a gente pode passar para vocês. A gente vem se dedicando à questão do consultório e à medicina preventiva já há bastante tempo. Tem sido um norte na Qualicardio, nos ambientes que eu trabalho. E eu vou tentar passar para vocês alguns detalhes do consultório em tempos de pandemia, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação, tem uma breve explanação com alguns slides. Vamos lá. Então, inicialmente, serão esses os 3 temas que eu vou tentar abordar, tá? A importância do atendimento ambulatorial, as medidas protetivas no ambiente de consultório e a telemedicina, por fim. Então, vamos começar a falar de Covid-19, dar um panorama, depois o meu amigo Dr. Luiz Flávio vai tecer os comentários pertinentes à pandemia a nível local, mas essa desgraça começou lá na China porque alguém, teoricamente, comeu um morcego que não ferveu antes, né? Então espalhou esse vírus por todo o mundo, e esse vírus nos tomou o que é de mais importante, nosso maior ativo, né? O tempo. Então a gente ficou sem tempo para estudar, a gente ficou sem tempo para trabalhar, todos os processos que visavam prevenir a propagação do vírus tendiam a achatar a curva, né? Flatten the curve. Então, essa medida protetiva, ela visava justamente preservar a capacidade de atendimento dos hospitais. Então, lavar as mãos, ter o asseio, a toalete respiratória, principalmente manter a distância e ficar em casa, foi uma das coisas que a gente mais ouviu falar nos últimos 2, 3 meses, né? Isso com o intuito de realmente reduzir a propagação do vírus. Com essa orientação que a gente está vendo aí, atendimento consultório ficou muito limitado ou até interrompido. O problema é que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas no mundo acometidas e que evoluíram para óbito, tá? O Brasil vem se tornando um epicentro da pandemia nas últimas 2 semanas,
Mas a gente vê nitidamente que a doença grave, a doença Covid-19, quando ela é grave, ela, na grandíssima maioria das vezes, está associada a comorbidades. Tá? Quer seja uma idade avançada, vejam que a média de vítimas graves é de 79 anos, e tem frequentemente mais de uma comorbidade, sendo a doença cardiovascular a mais frequentemente presente, prevalente nos pacientes com Covid-19 de forma grave. Entretanto, são justamente esses casos de paciente com comorbidades que a gente tem mais problema, porque eles não podem ficar sem a prevenção. Então, as doenças não COVID, obviamente, matam muito mais do que a própria doença viral atual, né? Dados de poucas horas atrás, do cardiômetro da SBC, mostrando só esse ano, a nível de Brasil, 153 mil mortes, né? A nível no ano de 2017, foram quase 400 mil mortes por doença cardiovascular apenas no Brasil. Vamos tratar de câncer. Vejam a quantidade de pessoas que morrem de câncer em suas mais variadas apresentações e sítios, chegando a quase 10 milhões de pessoas no ano de 2018. Então, câncer é nitidamente uma doença que precisa de atendimento contínuo e ininterrupto, quer seja para diagnóstico, para estadiamento, para prevenção e para o próprio tratamento. Quando a gente olha no site da OMS, doença isquêmica do coração e AVC são responsáveis pela grande maioria dos óbitos que ocorrem no mundo, tá? Então, essa doença COVID-19, por mais importante que seja, ela ainda está realmente atrás de tudo que a gente faz no dia a dia em medicina preventiva, no sentido de coibir a mortalidade cardiovascular e por outras patologias. A gente está vendo aqui que tem um monte de gente na sala que não é cardiologista, mas que faz consultório porque precisa do consultório, né? Então, lembrar que há outras doenças fora da Covid-19 que precisam de tanta atenção ou mais do que a própria doença viral da China. Mas o consultório, ele tem necessariamente que passar por um processo de gestão financeira. E foi muito interessante o último webinar que a gente fez lá com o doutor Daniel Pio, com o doutor Rafael Bastos e com o Gustavo Guedes, que falava justamente sobre a questão da reserva financeira. Então, um paciente que vai para o seu consultório, ele gera um rendimento. E quando estamos falando de consultório, de atendimento médico, essa é a nossa profissão. E na hora de trabalhar, é hora de ganhar dinheiro. Não existe a gente ficar fazendo filantropia no horário de trabalho, né? Uma vez que a gente tem um atendimento interrompido, qualquer que seja a especialidade que estamos falando, esse rendimento também vai cair. É claro que alguns colegas também fazem plantão, ou fazem métodos diagnósticos, ou tem outras atividades afins, mas, essencialmente, saber a gestão do consultório e trabalhar isso de forma muito coerente, como a gente está vendo aí nessas sugestões de leitura que eu passo para vocês, os livros do professor Francinaldo Gomes sobre finanças do consultório e o Enriquecer Faz Bem à Saúde, a forma como a gente vai lidar com o consultório no dia a dia acaba ficando mais fácil. Nesse momento, a gente, pelo que estudamos nesses últimos dias para poder fazer a apresentação, parece que a fidelização dos pacientes que já são clientes assíduos deva ser preconizada, deva ser mais valorizada do que a própria captação de novos doentes. Não acredito que a gente esteja no momento de ficar buscando ampliar, e sim fidelizar e manter a clientela do que a gente já tem atualmente nos nossos consultórios. E, por fim, na questão da importância do consultório, deixar o paciente tranquilo que o consultório médico é um dos setores que tem a menor chance de você adquirir a doença do Covid-19. E quando a gente salienta a nível de marketing que todos os cuidados estão sendo tomados e que a especialidade, qualquer que seja ela, cardiologia, oncologia, endocrinologia, ela tem importância também no combate à doença do coronavírus, o paciente pode se sentir mais confortável e mais afeito a fazer a consulta médica. Mas para que isso tudo aconteça, medidas protetivas são fundamentais, tá? Então, quando a gente pensa que, vamos voltar ao normal, em breve tudo isso vai acabar e vai voltar a ser o que era, não vai, tá? Nunca mais a gente vai voltar a ser o que era, o que a gente vai vivenciar é um novo normal. E, fundamentalmente, nesse momento de reabertura dos consultórios, EPI adequado e distanciamento é fundamental.
Essa é uma tabela adaptada da OMS que preconiza os tipos de EPI específicos para cada profissional envolvido no processo de atendimento ambulatorial. Então, na sala de consulta, para pacientes com sintoma respiratório, é óbvio que vai ter que ter proteção completa, com máscara cirúrgica, capote, luva, proteção ocular, etc. Para pacientes sem os sintomas respiratórios sugestivos de infecção viral, EPI padrão, tá? É claro que, obrigatoriamente, todos os funcionários da clínica ou do consultório devem estar vestindo máscara. Isso é uma orientação municipal, estadual e federal. É importante que o paciente entenda que ele vai passar por outros setores na clínica ou no hospital e vai precisar percorrer corredores e elevadores, tá? Dá tranquilidade para o paciente de que tudo está sendo adequadamente sanitizado, e aí eu chamo a atenção, sem querer fazer propaganda nenhuma desse álcool Tupi, mas que tem que ser o álcool 70, tá? Lembrar que o álcool que vende no mercado, ele raramente é eficaz como antisséptico. Então, o álcool 70 ou algum sanitizante recomendado pela Anvisa, ele deve ser utilizado frequentemente, tanto para higienizar mobiliários como equipamentos eletrônicos, canetas, estetoscópio, tensiômetro, e isso deve ser feito após cada consulta, tá? Antes do paciente chegar ao consultório médico especificamente, que vai sentar à sua cadeira, tudo tem que ser sanitizado, higienizado da forma correta. Após cada paciente ter sido dispensado da sua consulta, deve ser feito novamente a higienização do ambiente, da mesa, de tudo que houver toque, deve ser higienizado. Isso demanda tempo, tá? Tensiômetro. Quando a gente vai medir a pressão do paciente, sanitizar o tensiômetro entre cada paciente é fundamental, tá? O paciente teve o toque do aparelho, então ele precisa estar adequadamente higienizado. Normalmente, vamos precisar de mais de um aparelho para que, enquanto um seca, o outro seja utilizado. As orientações gerais que a gente passa para os pacientes que vão ser atendidos no nosso consultório, tem vários tópicos, eu coloquei esse, a gente pode discutir depois nas perguntas. Acompanhantes são desaconselhados, tá? A gente tem que orientar o paciente na hora da marcação da consulta que, de preferência, não leve acompanhante, a não ser que seja absolutamente necessário, tá? Então, um paciente com deficiência motora ou um paciente com déficit cognitivo, ele vai precisar de um acompanhante sim, tá? E aí é quando a gente vai permitir que esse acompanhante adentre o recinto. Os elevadores, o ideal é que o paciente esteja sempre de máscara desde que saia de casa e que ele ande no elevador apenas acompanhado do seu familiar. De preferência, evitar elevadores lotados e, se possível, sozinho. Orientar também se o paciente teve alguma síndrome gripal, qualquer que seja, nos últimos 14 dias, que ele informe quando começou, se foi feita a avaliação por um médico e se foi feito o exame para Covid-19. Tá? Se houve realmente alguma síndrome gripal nesses dias mais recentes, provavelmente esse paciente deverá ser atendido via telemedicina, para preservar a equipe de colaboradores e o próprio médico assistente do paciente. Se a telemedicina não for possível, recomenda-se que o paciente aguarde o tempo de resolução do quadro gripal para depois ser atendido. Uso de máscaras, fundamental. Tá? Máscaras de tecido podem ser utilizadas pelos pacientes e familiares. Caso algum dos pacientes ou familiares não tenha, o provedor do serviço deve fornecer assim que ele chegar à clínica ou ao consultório, tá? De preferência que seja máscara cirúrgica, ela é mais eficiente. Quando o paciente vai ser submetido a algum procedimento gerador de aerosol, por exemplo, no consultório de um otorrino, vai fazer uma rinoscopia, que pode ter liberação de gotículas ou de partículas aerosolizadas, vai ser necessário utilizar o face shield e uma máscara N95. E talvez uma das orientações mais importantes nesse momento é consulta com hora marcada. Não se concebe num momento em que a gente preconiza isolamento, distanciamento, você lotar um ambiente de sala de espera. Então, a consulta com hora marcada, ela é uma recomendação primordial quando a gente volta à fala de consultório. E para que tudo isso aconteça de forma correta, né, ordenada, tem que puxar a brasa para minha sardinha e falar de uma boa secretária. Uma boa secretária vai fornecer todas as orientações de que o paciente necessita e, inclusive, desmarcar consultas para pacientes teoricamente doentes ou agendar até uma consulta com telemedicina. Então, uma boa secretária tem seu valor, é fundamental.
E, por fim, os custos, né? Tudo isso que a gente falou aqui de comprar EPI, comprar sanitizantes, hora marcada, diminui o volume de pacientes que frequentam o seu consultório, tudo que envolve isso gera custo. E quando a gente está falando de custo, o atendimento por convênio é um fator limitante, né? Nessa hora que aquele planejamento financeiro vai ser importante, vale a pena você manter o seu consultório aberto para atender 5 pacientes de convênio que não paga adequadamente? Ou será que vale a pena já migrar para o processo de consulta particular? Isso é muito pessoal. Claro que não estou recomendando ninguém a tomar nenhuma atitude, mas que a gestão financeira do consultório deve ser, sim, levada em consideração enquanto a gente está avaliando o custo do ambiente como um todo, inclusive com custos de salários e de pessoal. Por fim, e a gente não pode fugir desse assunto, telemedicina. Recentemente, a legislação brasileira, ainda na gestão do ministro Mandetta, liberou o uso da telemedicina como instrumento para o atendimento ambulatorial dos pacientes com e sem coronavírus. Ela especificamente limitou ao processo de telemedicina durante o período de pandemia e coloca de forma muito enfática, muito clara, que todo o custo, todo o ônus do serviço, ele é do provedor, tá? Então, a clínica, o consultório que for adotar a telemedicina tem que tirar do próprio bolso e botar o processo para funcionar. Um detalhe que eu tenho visto muita gente fazendo é o uso de plataformas inadequadas, e isso pode gerar conflito no que diz respeito ao sigilo e à confidencialidade dos dados, tá? Não é legal, não é do ponto de vista legal correto utilizar, por exemplo, um prontuário em Word e fazer a teleconsulta pelo WhatsApp, tá? Por um FaceTime. Existem já várias plataformas que fornecem o serviço de telemedicina, tá? A maioria delas é paga, claro, tá? E quando não é paga é muito limitada, mas já temos muito avanço tecnológico, inclusive com a questão da assinatura digital eletrônica, que vai promover e prover segurança dos dados do seu paciente, tá? Isso, do ponto de vista jurídico, tem uma importância tremenda quando a gente está falando de sigilo do paciente. As tecnologias são várias, cada vez a gente vê chegando coisa nova. Eu me encantei por esse materialzinho aqui, esse TytoCare. Ele é um dispositivo que cabe na palma da mão e ele tem sensores de som, de temperatura, tem uma câmera, tem uma série de outros sensores que, conforme vamos colocando adaptadores nele, ele pode ser utilizado para o médico remotamente auscultar pulmão, auscultar coração, auscultar abdômen, ver lesões de pele, fazer otoscopia, rinoscopia, horoscopia. Então, é um dispositivo bacana e é uma forma de a gente fazer o exame físico à distância. É claro que nada disso vai substituir o toque, o afago, o carinho, a atenção do médico presencial. Mas, sem dúvida alguma, é uma tecnologia que a gente pode, sim, vir em breve a utilizar. Não podemos deixar de falar também dos dispositivos vestíveis, né? O Apple Watch é uma boa referência disso. Na sua última versão, o Apple Watch é capaz de registrar o eletrocardiograma e identificar ritmos anômalos, tá? Existe, inclusive, o Apple Heart Study, com cerca de 420 mil pessoas avaliadas para fibrilação atrial assintomática. Isso em breve vai ser expandido, já temos, vou te dar até em primeira mão, uma atualização já pronta para o Apple Watch, que vai fazer com que ele sirva como oxímetro. Então, isso serve inclusive como uma telemedicina, né? O pessoal da ritmologia já faz muito isso com o CDI, né? Quando o CDI dispara um choque, o médico assistente recebe a informação. E um detalhe bacana é que o Apple Watch, ele detecta quando a pessoa cai. Então, quando a pessoa leva uma queda, quer seja uma queda por um tropeção ou por uma síncope, ele vai automaticamente perguntar se a pessoa está bem, perguntar se essa pessoa quer ligar para a emergência, e se a pessoa não responder dentro de alguns segundos, o Apple Watch faz a ligação direto para o sistema de emergência em saúde, no caso da gente aqui, 193, e informa o que aconteceu de forma automática. Isso é muito interessante e acredito que vai se expandir em breve. Tá? Custos de telemedicina.
não são tão altos. Quando a gente já tem uma plataforma de prontuário eletrônico, a aquisição da telemedicina, ela não acrescenta em muito, tá? E, por outro lado, isso vai gerar uma certa segurança para o paciente, que ele não vai precisar gastar dinheiro dele no deslocamento, ele não vai precisar faltar ao trabalho, ele vai ser atendido da forma correta pelo médico dele. Então, tudo isso acaba tendo o seu custo diluído por todos os benefícios da telemedicina. E, por fim, uma das virtudes da telemedicina é a segurança física, né, que o paciente e o médico, a equipe do consultório, não vai precisar ter o contato com uma pessoa potencialmente doente. E o conforto emocional do paciente estar sendo atendido, ter sua doença crônica sempre vigiada pelo seu médico de confiança, e isso acaba gerando uma maior fidelização do paciente ao consultório, né? É claro que esse é um tema amplo, um tema muito extenso, há quem discorde, há quem concorde de forma mais enfática. Não foi minha intenção aqui esgotar o tema, esgotar o assunto, até porque a gente está numa quinta-feira, às 8h30 da noite, não podemos passar muito do tempo, porque amanhã tem trabalho, normalmente, ok? Estamos abertos a perguntas, e fiquem à vontade para questionar pelo chat, e a gente vai colocar no ar, beleza? É isso aí, pessoal, até a próxima. Brilhante a apresentação, viu? Muito boa mesmo, bem esclarecedora. Onde eu atendo, a gente tem adotado essas medidas aí, que você falou, os EPIs para as atendentes, entendeu? A questão dos sanitizantes ali em todos os setores da clínica, né? Onde eu atendo não tem elevador lá em instância, na clínica do coração sei que tem. Ótimo. Uhum. Isso. Inclusive, lá onde eu atendo, toda vez que o paciente entra na sala, mesmo que ele não pegue na maçaneta da porta, a menina vem depois, uma funcionária, e passa ali o sanitizante, entendeu? Minha porta ela é de vidro fosco, eu consigo ver uma sombra e vejo que a menina está passando o produto. E sempre que eu também examino o paciente, o meu material, a minha secretária está na sala comigo, ela faz toda a limpeza com o material adequado. Eu tenho Não, pois não. Uma boa secretária, uma boa equipe de limpeza, facilita, né? Claro que facilita. Tem um detalhe também que eu esqueci de falar: a remuneração, o pagamento da consulta. Evitar a circulação de dinheiro em espécie, tá? Então, utilizar sempre que possível dispositivos eletrônicos, cartão de crédito, ou transferência bancária, ou aqueles pagamentos virtuais, tipo PagSeguro, ou PagCerto, ou o que quer que seja, né? Evitar realmente a circulação de dinheiro em espécie diminui bastante a propagação do vírus. Com certeza. Eu tenho o PagSeguro já há alguns anos, mas como o meu forte é lá no interior, e aí, eu sei, como todo mundo sabe, o pessoal ainda usa muito cédula, né? Infelizmente, 10% do que eu consigo arrecadar é no PagSeguro, o restante 90% é dinheiro mesmo. Mas, assim, tem que agradecer, né? Enfim, mas eu tenho uma pergunta aí, Rafael, pode fazer. Opa, vamos lá. E é sobre teste ergométrico, certo? Tá. Porque a gente está usando a máscara, né? E a gente está ali inalando o próprio CO2 que a gente vai eliminando, começa a inalar novamente. Só que o paciente no teste ergométrico, ele começa a aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, então a quantidade de CO2 que ele vai inalar é muito maior. Né? Qual é a sua orientação aí, nesse caso? Ele mantém o uso da máscara o tempo inteiro? Então, é uma situação delicada, Edinaldo. Como a gente está focando aqui sobre o consultório, é claro que no consultório o ambiente é mais controlado. Né? Numa sala de teste ergométrico, fica um pouco mais complexo. O paciente, quando está fazendo atividade física, ele libera ele está hiperoxigenando, ele está hiperventilando, a frequência cardíaca aumenta, está suando, então a possibilidade de disseminar aerosóis e gotículas por uma distância, inclusive, maior do que aquela em 1,5 metro que a gente preconiza como seguro, ela, sem dúvida alguma, vai ser mais intensa. Tá? Talvez seja melhor a gente estudar um pouco mais sobre isso, mas é obrigatório qualquer pessoa que estiver dentro de uma sala de 3 metros quadrados, fazendo atividade física, vai ter que fazer com máscara mesmo, tá?
tanto quem está executando o exame, quanto quem está realizando o exame, no caso médico e paciente, e a funcionária de sala também. Então, a questão do CO2 eu não acredito que seja um problema, tá? Sem dúvida alguma, é desconfortável fazer uma atividade física correndo. Quem está fazendo isso no dia a dia, como uma medida de manter a saúde física, percebe que fazer atividade com máscara é muito desconfortável, muito desconfortável. Eu praticamente não tenho feito esse tipo de abordagem, mas se não for fundamental o exame de esteira, eu sinceramente preferiria deixar para um segundo momento, após o Dr. Luiz Flávio mostrar para a gente que o pico da pandemia já está perto. Muito obrigado mais uma vez pela participação, muito boa, as suas orientações, recomendações aí. Alguém tem mais alguma pergunta? O doutor Rafael está à disposição aí. Não mais. Rafael, forte abraço. Valeu, amigo. Satisfação enorme. Obrigado. Bom, pessoal, o próximo tema é sobre a situação da pandemia no nosso estado. E esse camarada que vai falar, conheço ele já tem 22 anos, mais ou menos, 23 anos que conheço esse cidadão. A gente foi colega de sala, hein, Luiz? Apareceu o Luiz antes de eu falar o nome. Enfim, um excelente cardiologista também, uma grande referência no nosso estado. Né? Foi o meu primeiro coordenador, depois foi Rafael Barreto, mas meu primeiro coordenador da residência foi Luiz, e eu chamava ele de senhor, ele não gostava não, quando eu chamava de senhor. Enfim, mas ele é cardiologista e intensivista, coordenador da UTI, do Cirurgia e do Primavera, e é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Sergipe. Luiz, com a palavra. Fique à vontade. Valeu, Edinaldo. Obrigado pelo convite. Parabéns, SBC, pelo evento. Obrigado pelas palavras elogiosas. Nós somos realmente amigos de longa data. E um dado interessante aqui, a gente vai falar muito sobre a sua cirurgia hoje. E os 3 palestrantes são egressos lá do Hospital Cirurgia e devem muito àquele hospital. Bom, só uma correçãozinha, eu não sou coordenador da UTI do Primavera, tá? Lá eu sou só diarista, eu coordeno só as UTIs do Hospital Cirurgia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da pandemia, mas eu queria trazer aqui um contexto mais de dentro da Hospital Cirurgia, né, do nosso preparativo. Eu acho que os dados relativos ao crescimento da pandemia no Brasil e em Sergipe já estão bem publicizados, né? Depois eu posso até emitir uma opinião sobre o que eu acho da nossa curva e tal. Mas eu queria trazer para as pessoas aqui um pouquinho da nossa experiência, numa espécie de linha do tempo que eu montei aqui, da nossa preparação para enfrentar a pandemia lá no Hospital Cirurgia. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então, lá pelo início de março, né, final de fevereiro, começaram a surgir os casos por aqui. Início de março, um pouquinho antes da primeira morte no Brasil, a gente começou a se reunir na sua cirurgia para montar um plano de contingência. A partir daí, a gente tinha reuniões quase que diariamente, porque a gente sabia que o hospital tinha um papel que seria muito importante nesse enfrentamento aqui. A gente tinha uma UTI em construção, a inauguração estava prevista para o final de maio, e a gente conseguiu antecipar essa inauguração. Mas isso se deu às custas de um trabalho imenso, e hoje, preparando aqui esses slides, eu lembro que eu fiz as contas e lá se vão mais de 60 dias, precisamente 64 dias, em que a gente está trabalhando de domingo a domingo
para conseguir dar conta desse desafio que é absolutamente enorme. No início, a gente até achou que seria um exagero, depois as coisas começaram a esquentar, efetivamente, e a gente já achava que que seria pouco, né? Então, tudo mudou muito. A obra ela foi acelerada, né? Essa UTI estava desativada, e essa obra foi assumida pela UNIT, né? Foi uma parceria que a UNIT fez o Hospital Cirurgia. O Hospital Cirurgia é o Hospital Escola da UNIT, um dos. E a UNIT, então, entrou com uma parceria para reformar a UTI. Então, toda a estrutura física ela foi reformada pela Universidade de Tiradentes, e aí, oficialmente, no dia 24 de março, a gente recebeu a obra finalizada, né, na Universidade de Tiradentes, e começou todo o processo de montagem dessa unidade. Vejam que, olhando essa foto hoje, esquisitíssimo, né? Esse povo todo sem máscara aí. Você vê como as coisas mudam. Isso foi apenas há pouco mais pouco menos, né? De 2 meses, né? Então, a gente já tinha algum grau de distanciamento para a foto, mas ninguém de máscara ainda. Então, a gente recebeu a unidade, né, para a conclusão da obra, e a partir daí, a gente começou 2 processos. O primeiro era um processo de treinamento, né? E tinha muita informação chegando sobre o manejo desses pacientes, e uma enxurrada de informações, e a gente tinha que filtrar informações, selecionar a melhor informação possível e estabelecer um cronograma de treinamentos. A gente precisava treinar toda uma equipe que ia trabalhar na UTI, aliás, tanto na UTI quanto nas enfermarias, no hospital como um todo, para o uso de EPIs, e para procedimentos específicos relacionados ao COVID, que trazia algumas nuances, né? A intubação orotraqueal tem cuidados específicos, esses pacientes eles precisam de manobras de pronação com muita frequência, né? As manobras de RCP também têm peculiaridades. Então, a gente criou cenários de estações de treinamento, e a partir daí a gente começou enquanto a gente montava a unidade, a gente começou um processo de treinamento. Ao mesmo tempo, todo um grupo de gestão do hospital fazia uma luta ali, travava uma luta diária para conseguir comprar materiais e medicamentos, que a essa altura tudo já estava inflacionado, e por mais que você tentasse comprar, o fornecedor não conseguia, ou o preço estava absurdamente elevado. Então, enquanto a gente corria em paralelo aí para treinar as equipes como usar o material, tinha uma outra equipe suando, né, muito para conseguir comprar esse material que a gente estava habilitando as pessoas a usar. Então, a gente teve treinamentos de intubação. Você vê aí o material que a gente usa para fazer intubação. Existem algumas peculiaridades. A gente já faz a intubação evitando ventilar o paciente, né? E se precisar evitar, tem que usar esse filtro HME acoplado ao AMBU. Toda a equipe tem que estar paramentada, né, com proteção facial, com óculos, máscaras, N95, e com capotes impermeáveis para esse momento de intubação. O estresse sempre muito grande, né? E eu confesso que agora, depois de já ter intubado e reintubado tantos pacientes, agora o estresse até diminui, mas essa fase de treinamento gerava muita incerteza, muito medo. A gente fez vídeos institucionais, né? Esse foi um momento de gravação de um dos vídeos institucionais para publicação desses treinamentos, né? Foi uma parceria aí do Hospital Cirurgia, UNIT e IPSaúde. A gente treinou, além das estações de intubação, a gente treinou manobras de pronação, a gente treinou todos o uso de EPI, a maneira correta de vestir, mas principalmente a maneira correta de retirar os EPIs, que é um momento mais crítico, um momento onde o risco de contaminação é teoricamente maior. Então, a gente passou aí cerca de 2 semanas, né, diariamente, treinando as equipes. Isso foi muito bom, porque quando a gente começou a fazer as manobras, a gente percebeu que
que as equipes já estavam familiarizadas, né? Então, esse preparo foi essencial, e eu digo que a gente, acho que a pandemia aqui no estado começou pelos hospitais privados, né? Os primeiros pacientes entraram pelos hospitais privados, como no Brasil todo. Mas a gente teve tempo, então, de se preparar, né? Enquanto já tinha um ou outro paciente nos hospitais privados, o hospital cirurgia ainda estava sem paciente, e isso permitiu que a gente cumprisse esse cronograma de treinamento, e eu tenho certeza que os resultados que a gente vem colhendo hoje, grande parte eles são frutos dessa fase de treinamento. Nesse mesmo período, o hospital não, algumas instituições, a OAB, a Ministério Público, a Associação de Advogados, enfim, um grupo da sociedade civil criou uma campanha de arrecadação de fundos para prostocirurgia. Então, foi criada uma conta corrente exclusiva para isso, e as doações começaram a chegar. Então, o hospital realmente recebeu muita doação, e com isso a gente conseguiu comprar EPIs, né? Aqui você vê várias caixas de máscaras N95, PFF2. A gente conseguiu comprar materiais que são essenciais para esse momento, como material de viéria difícil, né? É uma luta nossa aí há muito tempo para a gente ter uma maleta como essa, e a gente conseguiu comprar isso aqui graças às doações, né? A gente conseguiu também, graças às doações, comprar um aparelho de ecocardiograma e ultrassonografia de última geração. Nós temos também, graças a esse dinheiro que foi arrecadado, um equipamento digital de raio-x, né, onde o técnico faz o raio-x e ele é transmitido via Wi-Fi para a rede, a gente pode acessar imediatamente no sistema, sem a necessidade de impressão de películas. E a gente, enquanto montava, a gente sabia que o trabalho ia ser duro, né? Afinal de contas, o que a gente estava vendo na rua era esse tipo de comportamento. Então, em 5 de abril, chegou o primeiro paciente. A gente, então, oficialmente abriu a unidade, né, já montada, e recebeu o primeiro paciente. A partir daí, começou o processo de revisão. A gente já tem um protocolo instituído, e a primeira coisa que a gente fez aí, lá pela segunda semana de abril, começaram a chegar, o primeiro paciente, na verdade, a maioria dos primeiros 5, 6 pacientes, eles não foram Covid, eram todos suspeitos, e quando negativava, a gente transferia para outra UTI, e lá pelo dia 12 de abril, precisamente, a gente recebeu o primeiro paciente Covid. Bom, o processo inicial foi lento, apareceu um, demorou um pouco para aparecer outro, e lá no final de abril, a gente começou a ter um volume maior, e de pacientes, inclusive, que já chegavam na UTI tomando todo aquele protocolo padrão de cloroquina, azitromicina, Tamiflu, enfim. E a gente começou a ter alguns casos de alargamento do intervalo QT. Foram pelo menos 5 pacientes com QT alargado que a gente pegou, que estavam usando azitromicina e cloroquina, e a gente resolveu, então, tirar, numa revisão já no final de abril, tirar a cloroquina do protocolo, porque a esse momento, já há tanto tempo de pandemia, tantos estudos em andamento, não havia nenhuma evidência de benefício. Então, a gente tirou a cloroquina a partir daqui, né, e o que, assim, facilitou esse processo de exclusão é que a gente teve um evento adverso grave, de uma arritmia cardíaca, uma paciente com QT longo, que estava usando cloroquina e azitromicina. Então, a partir daí a gente suspendeu, e nenhum dos nossos pacientes mais usa cloroquina. O restante do tratamento é um tratamento que não é muito diferente do que a gente já faz para todas as síndromes respiratórias agudas, sem muita invenção, sem muito protocolo milagroso, mirabolante. Bom, no início de maio,
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um dos hospitais do PROAD, né? O PROAD é um programa de assessoria que grandes hospitais de São Paulo, Einstein, Sírio e Hospital Oswaldo Cruz, São Luís também, eles trabalham como que padrinhos, né, de hospitais do SUS e que têm dificuldades tanto de gestão quanto assistenciais, e eles trabalham como uma consultoria. Então a gente teve um resultado muito bom nessa consultoria do ano passado, e a UTI foi a unidade do hospital que mais cresceu em conformidades. A gente saiu de 5% de conformidades para 95% de conformidade em um ano. Então, em função dessa dedicação que a gente teve, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz selecionou a UTI do Hospital Cirurgia para um programa de televisita. O que era isso? Eles foram selecionando unidades de terapia intensiva no Brasil todo, para, nesse momento de tanta incerteza, com pacientes tão graves, né, de lá do Hospital Oswaldo Cruz, já com uma experiência maior de casos, começar um processo de assessoria mesmo. Então, são visitas diárias, a gente tem aí de 1 a 2 horas de visita, de televisita, onde a gente discute os principais casos da UTI. Então, é um processo produtivo, assim, muito, muito enriquecedor. A gente troca muita experiência, né? E aí, uma confissão ali dos colegas lá do Oswaldo Cruz é que, e eu falo isso com muito orgulho, é que para o Hospital Cirurgia, para o Alemão Oswaldo Cruz, para o Hospital Oswaldo Cruz, essa visita com o Hospital Cirurgia é mais uma troca de experiência do que uma consultoria em si. Então, eles têm gostado muito de discutir com a gente os casos, de ver os resultados que a gente vem tendo, de maneira que eles já nem consideram mais como consultoria, mas como uma troca de experiência. A gente tem recebido muitos elogios, e isso se dá não só ao investimento em todo o material, estrutura física que vocês viram, mas principalmente a uma equipe, né? A gente tem uma equipe muito focada na assistência multidisciplinar. Então, um outro ponto que a gente sempre achou muito, muito, assim, pesaroso, né? Muito denso, é a questão da exclusão, né, do familiar do ambiente da UTI, do ambiente do hospital, do paciente COVID. Então, o paciente que tem COVID, ele tem que ficar absolutamente isolado. Ninguém da sua família tem acesso, nem ao hospital, nem ao ambiente onde ele está, muito menos ao ambiente onde ele está internado. Seja porque o próprio familiar pode ser um contactante, né, e aí ele tem que ficar isolado pelos motivos que a gente já sabe, seja porque estar no hospital já é um risco para esse contactante. Então, essa distância da família é uma coisa que angustia muito a equipe da UTI, né? E a gente vinha buscando meios para tentar aproximar. Então, junto com a TI do hospital, a gente criou 2 situações. A primeira foi um boletim médico online, onde a gente vai, ao longo do plantão, fazendo pequenas evoluções ali, atualizando um boletim, e a família recebe uma senha e tem acesso a esse boletim. A gente se compromete a preencher esse boletim pelo menos 2 vezes ao dia, o que não impede que a gente vá atualizando com informações que o médico assistente ache pertinente, né? E aí, quando o paciente interna, a gente elege um familiar porta-voz. Esse familiar porta-voz é o familiar que vai ficar responsável por receber as notícias do hospital, né, e transmitir para o restante da família. A gente não tem como tentar acolher toda a família, né, é impossível isso. Então, a gente tem uma escala, onde a gente seleciona 2 ou 3 dias na semana para fazer uma visita virtual, e a gente vai telefonar para esse familiar porta-voz, fazer normalmente uma videochamada, tá? Porque a gente acha que a primeira videochamada é mais segura, né? O familiar está vendo que é um médico, que está falando de dentro da UTI, então isso já deixa ele menos exposto a golpes, né? A gente sabe que tem muita gente que nesse momento liga para as famílias para aplicar golpes. Então, a videochamada, ela facilita muito isso. E aí a psicóloga faz uma triagem e ela define qual o paciente que tem condição de se comunicar. E aí, condição de se comunicar, não necessariamente seja falar, né? Ela tem condição de avaliar se o paciente está delirando, se o paciente ou mesmo se o paciente está entubado, se ele tem uma resposta de compreensão que seja suficiente para o seu familiar entrar em contato com ele. Aqui entra um detalhe
que para que esse paciente seja filmado na televisita, mesmo que seja para uma chamada para o seu familiar, ele precisa consentir e assinar um termo de cessão de imagem. E o termo de cessão de imagem só ele pode assinar. Então, se ele não entrou no hospital consciente, a gente só vai poder mostrar a imagem dele à família quando ele estiver consciente e puder assinar esse termo, tá? Então, a psicóloga vai lá, faz o agendamento das visitas e ela vai dizer, bom, esse paciente tem condição de se comunicar, então, e ele já assinou o termo de uso de imagem, a gente vai poder fazer a visita visual com a imagem do paciente. Ou o paciente não tem condição de se comunicar e a gente vai fazer a visita virtual, a chamada do médico para a família, mas sem a participação da imagem do paciente. A família às vezes pede, deixa eu ver, mostra aí. Não, isso a gente não pode, porque a privacidade do paciente ela tem que ser resguardada, certo? Isso é uma das coisas que mais, e aí eu digo que isso é bom para a família, muito bom para a família, mas para a equipe tem sido sensacional. A gente tem tido uma experiência, isso, as famílias adoram isso, as famílias transmitem mensagens muito boas para a equipe toda. Então, aqui a gente tem um exemplo, esse foi o primeiro paciente que a gente estubou, esse paciente ele foi pronado algumas vezes, um paciente extremamente grave, e depois de 14 dias de ventilação mecânica, a gente conseguiu estubar, já no segundo dia pós-estubação ele estava bem, caminhando na UTI, a gente começou a fazer visitas, a videovisita, e nesse momento aí ele está falando com a filhinha dele na tela, e as famílias ficam encantadas com tudo isso. Então é uma forma de humanizar o atendimento, é uma forma de estreitar os laços, né? Isso é bom para todo mundo, não tem quem não ganhe com isso, mas a equipe ganha muito, tá? Aqui à esquerda a gente vê um paciente que está sedado, ainda entubado, com um nível de consciência ainda borderline, mas que a psicóloga avaliou que ele tinha condição de compreender. Então o familiar mandou um áudio para ele, né? A irmã dele mandou um áudio, uma mensagem bem positiva para ele, e aqui a psicóloga está ali colocando para ele escutar o áudio. Então ela explica que a irmã mandou um áudio e tal, e liga lá o áudio com a mensagem da família. Uma outra, e depois a gente sempre dá o feedback para a família, né, de como é que foi, qual foi a reação dele ao ouvir o áudio e tal. Do lado direito aqui a gente tem mais um paciente grave, que a gente também estubou, 2 dias depois de estubação, ele já com menos tosse, já em condição de falar, estava falando com a sua esposa, a esposa faz uma festa, chama todo mundo da equipe multidisciplinar para participar da videochamada também. Essa imagem também foi consentida pelo paciente. Então, são trocas muito, muito importantes, né? Todo mundo ganha. E a equipe está ali, o trabalho com esses pacientes é absolutamente penoso, viu? Você imaginar que você tem uma equipe, uma UTI com 20 leitos e 20 pacientes entubados, e os 20 pacientes entubados sem perspectiva de serem extubados, pacientes que são graves, às vezes 2, 3 pacientes pronados desses 20, é um trabalho que vocês não têm ideia, nenhum de nós tinha ideia de que fosse assim, mas esses momentos, eles acalentam um pouco e distraem até toda a equipe. Então, esse é o boletim online, né, um sistema que o hospital criou, né, esse foi um programa desenvolvido lá na TI do hospital, para que a família tenha acesso. Então, quase sempre, até esse momento aqui, a gente tinha um boletim que era uma planilha de Excel, onde a gente colocava dados muito curtos e um assistente social ligava para a família para passar aquele boletim. É uma coisa absolutamente desumana, né? A família queria saber uma informação a mais e não tinha, certo? Então, hoje a gente tem esse canal, onde a gente coloca um texto, dá para a gente discorrer um pouco mais, colocar mais informação do que caberia em uma planilha, e tem o canal do WhatsApp do próprio tablet da UTI, né, onde a família pode ir lá pedir, enfim, tirar suas dúvidas, manda lá a mensagem de WhatsApp, tirando suas dúvidas, e assim que a gente consegue acessar, a gente vai lá e responde. Então, é uma forma de amenizar todo esse sofrimento causado pela distância. Tá? A gente agora está providenciando esses crachás, são crachás grandes para a gente colocar, porque dentro da UTI a gente não se conhece mais, né? As pessoas que trabalhavam comigo, eu agora já fico confundindo, chamando uma pela outra, porque está todo mundo de máscara, face shield, gorro, capote, e você não conhece mais ninguém. Então, essa não foi uma ideia nossa, vários hospitais já vêm usando, e a gente, a partir dessa semana, está confeccionando esses crachás para que tanto os pacientes quanto a interação entre os colegas fique mais personificada, né?
Agora, um pouquinho dos nossos números. Até agora, a gente tem, então, os 20 leitos, né, de UTI. A gente teve 45 pacientes atendidos e 24 desses pacientes já tiveram alta da UTI. A média de idade é de em torno de 69 anos, tá? Vejam que 70% dos nossos pacientes, quase 70% dos nossos pacientes, é da faixa da terceira idade, né, todos acima aí de 61 anos, então é exatamente o que acontece no mundo todo, né? A gente tem, até o momento, 71% de pacientes confirmados, paciente que é negativo o exame, infelizmente agora tem demorado um pouco a sair o resultado do exame, mas o paciente que é negativo o exame a gente transfere para outra unidade. E é um predomínio do gênero masculino, um pouquinho mais de metade de homens. A principal fator de risco, comorbidade associada, é hipertensão arterial, seguido de diabetes e obesidade, né? A obesidade está ali bastante prevalente, e eu diria que se eu selecionasse os casos mais graves da UTI, todos eles são obesos. Então, a obesidade vem realmente despontando como um fator de risco, e não só de risco para doença, mas de risco de gravidade e de dificuldade no manejo ventilatório desses pacientes. Os pacientes que mais permanecem na ventilação, por enquanto, são os obesos no nosso serviço. Então, a gente tem uma população que tem uma mortalidade esperada em torno de 35%. Como é que a gente sabe isso? Calculando o score SAPS, né, de mortalidade. E a maioria dos trabalhos tem mostrado, ainda essa semana eu estava recebendo uma série de casos, um trabalho, um registro, né, de Nova York, com mais de 700 casos, em que ele teve lá 39% de mortalidade entre os pacientes de UTI. Então, por enquanto, a gente tem 3,7% de mortalidade na UTI. Claro que a gente está no início, a gente tem pouco mais de um mês de pandemia aqui, efetiva aqui dentro da UTI, né, de pacientes exclusivamente COVID dentro da UTI. Mas a mortalidade nos COVID ainda é 3,7%. A gente já conseguiu aí estubar 4 pacientes, e agora à noite já recebi a notícia de que mais 2 foram estubados. Então, são pacientes que têm ficado 10, 14, 15 dias, e a gente estubou um paciente hoje, eu já tinha pedido, inclusive, a traqueostomia dela, e a gente estubou o paciente com mais de 15 dias de ventilação mecânica. Então, isso tem, com certeza a pandemia vai mudar nossos critérios de indicação de traqueostomia daqui por diante. Esse foi o paciente que a gente deu alta hoje, mas o último paciente que a gente deu alta agora da UTI, agora à tarde. A fotografia aqui, a imagem foi consentida a publicação por ele, a família dele está no vídeo ali, tá? Fez a maior festa. Esse indivíduo, ele chegou em ventilação espontânea e ele evoluiu com uma deterioração muito rápida, em torno de 24 horas. Era angustiante ter que entubar um indivíduo que ele não falava, ele tinha frequência respiratória de 40, mas ele não, se perguntava para ele se ele estava dispneico, e não, ele não estava dispneico, mas a gasometria péssima, e a gente entubou, e foi difícil manejar, mas conseguimos reverter isso mais um êxito. Então, é penoso, é cansativo, mas esses casos têm assim, trazido um fôlego especial para a família, para toda a equipe da UTI, e assim, interessante, as famílias, elas participam, né, elas estão no vídeo, elas perguntam quem está lá, elas mandam entregar torta, salgadinhos, refrigerantes. Então, ao final dessa pandemia, eu vou ter que trazer essa turma toda para low carb, porque não vai dar mole, não. Então, nossos números atualizados hoje, a gente tem aí a UTI com 100% de ocupação, né, mesmo com a alta, a gente já teve admissão. A gente tem, então, os 20 leitos de UTI ocupados, na enfermaria já temos 77% de ocupação. Então, a gente está flutuando aí entre 95% e 100% de ocupação ao longo da semana, mas a boa notícia é que hoje a gente conseguiu montar mais 10 leitos de UTI no hospital, e hoje a gente está entregando, agora à noite já, mais esses 10 leitos, então já estamos ativando esses 10 novos leitos de terapia intensiva lá no Hospital Cirurgia. Então, é a contribuição que o hospital tem dado, esse é um hospital filantrópico, um hospital que sempre foi dos sergipanos, que por algum tempo foi desviado da sua missão, né,
e da sua grande virtude, que era tratar o mais carente, sem visar lucro, né? E eu fico feliz de fazer parte dessa história e de a gente estar construindo essa nova história da osteocirurgia, né, que tem trazido tanto retorno para essa população. E, assim, o reconhecimento dessas melhorias da cirurgia é o que está acontecendo em termos de doação. A gente teve doação de grandes empresas, teve doação do Tribunal de Justiça, teve doação de parlamentares. Então, as pessoas sabem que doando, o dinheiro vai ser bem empregado. E de maneira que eu peço que continuem doando, porque a gente vai precisar. O gasto de uma UTI Covid é absurdamente grande, e a gente continua precisando muito de doações. Obrigado. A gente aqui é que agradece aí a sua participação, brilhante participação. Muito obrigado, foi muito bom. Você está sendo uma testemunha, você e sua equipe, você não trabalha só, você tem toda uma equipe de colegas cardiologistas, clínicos, enfermeiros, técnicos, enfim, todo o pessoal da gestão também da Nutrativo, fazendo parte disso, mostrando, sendo testemunha mesmo, mostrando que dá para fazer medicina de qualidade no SUS, né? Tem que ter realmente muita força de vontade, muito empenho, e é isso que você tem demonstrando. Parabéns pela apresentação e principalmente pelo trabalho que você tem feito no cirurgia, salvando vidas. A gente está passando por isso também na família, tem um membro da família que está no hospital privado, com Covid. Hoje foi estubado 13 dias de intubação, uma pessoa jovem de 42 anos. 13 dias, e é o que você falou, vai mudar essa questão aí da traqueostomia, né? 13 dias entubado. Foi estubado hoje, o paciente ficou grave, 42 anos, sem comorbidade. Assim, tinha obesidade, né? Isso que você comentou aí. Ele tinha obesidade, mas não tinha hipertensão, era obeso. E teve que usar droga vasoativa, ficou muito grave, fez pronação, tudo isso aí, entendeu? E hoje foi estubado, e toda essa humanização que você falou aí do vídeo, isso tudo também foi feito lá nesse outro hospital. E parabéns, cara, você realmente está dando um exemplo, um testemunho realmente, vou repetir aqui, de como dá para fazer medicina de qualidade no serviço público. Tivemos alguns comentários aqui no chat, né, tem um Cristiano, que é um colega nosso, cardiologista, ele fez um comentário aqui, que ele é daqui de Sergipe, mas já tem mais ou menos 30 anos que mora em São Paulo, e está parabenizando aí a apresentação, parabenizando a equipe de cardiologia aqui do estado, né, pelo trabalho que tem sido feito. Eric fez um comentário também sobre a saturação do serviço, né? Está saturado, você mostrou aí através dos dados, né? Já 100% de ocupação na sua UTI. E Cristiano também fez um comentário, voltando lá àquela pergunta que eu fiz a Rafael sobre o teste ergométrico, quando ele falou o seguinte: o teste ergométrico tem que avaliar realmente a necessidade e a urgência. Lá em São Paulo, o cardiopulmonar está suspenso. Né, vamos lá. Úrsula teve uma pergunta aqui, que foi o seguinte: com essa questão do tempo, Luiz, aí que você teve para organizar, né, esse isolamento, você conseguiu, então, ganhar tempo para organizar a sua UTI, seu serviço, para poder receber esses pacientes? Já que chegou então, em abril, o primeiro caso foi no começo de abril, né, e aí aos poucos foi enchendo. Deu tempo de você se organizar. Eu assim, apesar de a gente ficar assustado com o comportamento na rua, de ver muita gente na rua, eu acho que está dando certo, sabe, Edinaldo? Eu acho que a gente tem muito a ensinar. Eu tenho feito semanalmente uma comparação das curvas do Brasil com os Estados Unidos, e mesmo nessa comparação, mesmo uma comparação per capita, quando a gente faz o número de casos, o número de óbitos, principalmente, pela população, a gente tem uma curva de crescimento lento, né? Apesar de estar todo mundo tentando criar um pânico, que eu acho que é desnecessário, a gente tem uma curva de crescimento lento. Nossa curva não é uma curva de crescimento exponencial tão agressiva. Né? Então, de maneira que isso permite, né? A gente não sabe
o que é que levou a esse comportamento? Porque o brasileiro não é uma pessoa não é um cidadão tão comportado, né, tão dedicado à disciplina, mas o fato é que deu certo, vem dando certo, cada estado fazendo a seu jeito, cada cidade fazendo a seu jeito, e eu acho que está dando certo. As curvas permitiram que a gente se organizasse, né? A gente sabe que, por exemplo, o Estado ele tem muita dificuldade para montar um setor, porque o Estado tem uma legislação que trava tudo, né? Mas o Estado pode fazer isso comprando serviço. Então, o que o Estado melhor pode fazer para agilizar a montagem desse tipo de serviço é trazer o hospital privado para dentro, é comprar leitos no hospital privado, né? Porque o hospital privado consegue uma agilidade, e é isso que o hospital cirurgia, por exemplo, tem feito, né? Tendo agilidade, conseguindo fazer o seu dever de casa, montando leitos de UTI, entregando esses leitos para o SUS, para que a gente diminua essa mortalidade provocada pela falta de leitos, porque os pacientes são muito graves. E os pacientes que a gente recebe lá não são pacientes de sobreviverem numa assistência, numa sala de estabilização, no pronto-socorro, por mais do que 48 horas, de jeito nenhum. Então, você precisa de uma UTI, não é só uma UTI, é uma boa UTI, você precisa de uma UTI com um protocolo de ventilação mecânica muito bem determinado, você precisa de uma equipe de fisioterapia muito dedicada, né? Você precisa de uma interação muito boa entre a equipe médica e a equipe de fisioterapia, porque tem que estar tudo muito bem ajustado, a sedação, a hora de fazer o desmame, a hora de fazer o bloqueio neuromuscular, enfim. O comportamento do brasileiro, embora seja uma coisa meio esquisita, a gente sabe, a gente acha que é muito esculhambado, que tem muita gente na rua, mas tem dado certo, cara, tem dado certo. Eu tenho muita esperança de que a gente não vai viver um pico. Porque tem dois planos aí. Se você não tem um pico, né, com aquela explosão de mortalidade, como você viu lá em Manaus, em Fortaleza, você demora mais a sair do problema, né? Vai morrer menos gente, mas o problema ele vai se perpetuar. A disseminação do vírus ela vai ser mais lenta. Isso. E isso traz um impacto econômico maior. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar. E acho que está dando certo. A gente tem, hoje eu fui olhar a estatística, tem 69 óbitos na última atualização. E eu acho que o crescimento de óbitos não está proporcional ao crescimento de casos. Aqui a gente mudou a metodologia de testagem, mas tem crescido muito o número de casos, mas de óbitos ainda não. Vai crescer um pouco mais à frente, né? Mas enquanto a gente tiver vaga de UTI, acho que vai dar para segurar um pouquinho essa curva de mortalidade. Quando a gente compara a mortalidade de Sergipe com a do país e até do mundo, a nossa está bem baixa ainda, graças a Deus, né? Menos de 2%, né? A média nacional está em torno de 6,5%, perto de 7%, né? E a gente ainda tem vaga de UTI. A gente ainda tem vaga de UTI. Então, eu acho que isso salva. Fábio Serra, nosso amigo Fábio Serra, está perguntando aqui, Luiz, se está usando na sua UTI corticoide e... Deixa eu ver aqui. Cadê? Fábio Serra. Corticoide e anticoagulação. Como é que está fazendo? Sim. Então, esse é um dos temas mais polêmicos, né? A gente vem usando corticoide nos pacientes que têm disfunção respiratória mais grave, tá? Porque era a indicação que a gente já tinha antes nos pacientes com SARA grave e a gente usava corticoide, tá? Agora, particularmente, eu tive um paciente que desenvolveu uma síndrome hemofagocítica, e isso é o paciente mais grave que eu tenho na UTI, e esse paciente precisa, inclusive, fazer uma pulsoterapia, mas não por conta do coronavírus, não por conta da Covid, por conta da síndrome relacionada, tá? Então, é uma síndrome que já tem resposta comprovada ao corticoide em dose alta, e a gente fez para esse paciente, e está tendo um resultado razoável, lento demais a progressão, mas ele tem respondido razoavelmente bem. O paciente também jovem, 42 anos, mas obeso. Em relação ao desame... Quanto ao anticoagulante, o que a gente tem feito, né? Que a maioria dos protocolos tem discutido isso, a equipe do Oswaldo Cruz tem ratificado também a nossa conduta. São poucas as evidências, mas a gente teve uma morte súbita na UTI que não foi explicada. A única hipótese plausível que sobrou foi TEP, para um paciente que tinha acabado de chegar na UTI, e a gente vinha em programação de desmame, já de ventilação mecânica e tal, e ela teve uma morte súbita. Uma PCR em AESP, e essa paciente estava usando uma anticoagulação, estava usando só profilaxia. Então, a gente começou a avisar a partir desse caso, e discutir também com a equipe do Oswaldo Cruz, e o que a gente tem feito? Anticoagulação profilática para todo mundo, certo? Tem diagnóstico de Covid, está na ventilação mecânica, todo mundo vai ter anticoagulação profilática. Para os pacientes de alto risco, então,
os obesos, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, os pacientes que têm câncer, né? Os pacientes que têm história de TVP, esses pacientes eles vão ser anticoagulados. E uma outra ferramenta que ajuda a gente a guiar a anticoagulação plena ou profilática é a dosagem do dedímero. Embora a gente tenha tido um problema recente, porque faltou dedímero no estado todo, né? E a gente só tinha um fornecedor aqui para todos os hospitais e a gente acabou ficando sem dedímero. Nosso dedímero tem ido para um laboratório de apoio e acaba demorando um pouco para chegar ao resultado. Mas a gente tem feito isso, profilaxia para todo mundo, tá? Anticoagulação plena para os pacientes que têm alto risco, que são COVID positivo, têm alto risco. E então, o anticoagulante é rotina para a gente. Acho que foi só essa pergunta. Tivemos alguns colegas aqui, outras pessoas de outras áreas parabenizando aí a você e a Rafael. Sheila Ferro está fazendo um comentário aqui sobre o DERC, né? O DERC se pronunciou em relação ao teste ergométrico, recomendando a não realização, né? Só realmente nos casos estritamente necessários mesmo. Mas a recomendação não. E se for fazer, tem que o paciente usar máscara PFF2 ou P95 e fazer toda a desinfecção da sala após a realização do exame, quando este exame. Vou fazer um comentário aqui. Se o indivíduo conseguir fazer um teste ergométrico usando uma PFF2 é porque ele não está precisando de teste ergométrico. Não está precisando, né? Mas de pano já é triste, imagine. Tá doido. Vai ficar uma hora com uma máscara. Eu uso essa máscara durante o dia na UTI e eu fico dispineico nas visitas falando, eu fico dispineico. Imagina correr com ele. É isso mesmo. Na visita, meia hora, você já começa a falar puxando o ar, a voz intercalar. Tá doido. Bom, alguém mais aí quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, viu, Luiz? Tem mais algum comentário? Não. Fábio, você já fez essa pergunta? Acho que é isso. Bom, Luiz, obrigado mais uma vez aí pela participação aí. Rafael, também muito grato. Brilhante apresentação dos dois. Né? Os dois trabalham juntos aí, fortalecendo aí o grupo do Hospital Cirurgia, que precisa de gente assim, empenhada, para oferecer uma medicina de qualidade ao mais carente, né? Parabéns. Edinaldo, só antes de acabar, eu já queria fazer um agradecimento público aí a Rafael e a todos os colegas da Qualicard, a Cleverton, a Esdras, porque eu optei por não parar de atender, né? Enfim, eu estou todos os dias, por dois motivos. Me faltava tempo, tenho que trabalhar em 2 UTIs ao mesmo tempo, né? E eu tive 3 diaristas afastados, metade da minha equipe, eu fiquei sem metade da minha equipe, eu tive que assumir as funções de praticamente metade da equipe, que a outra metade não podia entrar na UTI porque eu tinha asma, eu tinha fatores de risco. Então, eu fiquei aí tocando esses 20 leitos de UTI praticamente sozinho, com os residentes, e não seria impossível manter o consultório, mas, além disso, eu fiquei muito receoso de, eventualmente, transmitir a doença para os meus pacientes. Mas eu optei por evitar atender, mas eu só pude fazer isso porque os colegas me deram suporte. Então, hoje, os pacientes me ligam pedindo algum relatório ou outro que eu consigo fazer de casa, eu mando, né, mas a maioria que precisa de algum atendimento, tanto o Rafael quanto o Cleverton e Esdras lá, tem me dado esse suporte de maneira que eu não deixei nenhum paciente desamparado. Esse é um compromisso que a gente tem que ter, não posso também simplesmente, sendo cardiologista, me abster de atender o paciente que está precisando. Eu só consegui fazer isso para a segurança do paciente, porque teve esse suporte dos colegas, e eu acho que todo mundo deve ponderar isso, né? Assim, às vezes, o fato de eu ter parado de atender, de alguma maneira, gera uma pressão para os colegas que também trabalham, e eu não queria que isso fosse verdade. Dá para atender com segurança, mas eu só pude parar porque eu tive um suporte, né, de maneira que meus pacientes não ficassem abandonados. É claro. A questão é que essa pandemia está fazendo com que a gente reveja muito das nossas condutas no dia a dia. Né? O reconhecimento de que a gente pode vir a ser um vetor para um paciente de maior risco por conta das comorbidades, isso vai acontecer no consultório. A gente vai perder colegas da frente de batalha nos hospitais e vamos ter que dar suporte para eles em algum momento.
Da mesma forma que a gente vai adoecer também, vamos precisar que eles substituam a gente lá na frente, né? Quem ainda não adoeceu, quem ainda não tem a imunidade, vai precisar realmente de ajuda lá na frente. Isso é inevitável. Todos vamos pegar a doença. Mas, de uma forma bem ampla, tanto na qualidade quanto nos hospitais que a gente trabalha, a equipe tem sido muito coesa, né, Flávio? Tem sido muito compreensivo o afastamento dos profissionais por conta desse problema aí. Eu, como disse no início, eu não parei, assim, tive aquela pausa porque os locais onde eu trabalho pararam, né? Mas eu reduzi, né? Eu reduzi o número de dias que eu ia para a instância, por exemplo, 2 vezes por semana, estou indo só uma. E lá na clínica do coração também estou indo a cada 15 dias. Eu reduzi bastante, entendeu? Não sei se para diminuir minha exposição, não sei se isso realmente vai fazer algum sentido. Eu diminuir minha ida, porque eu estou pensando em me proteger, diminuir minha exposição. Enfim, eu acho que o vírus, qualquer oportunidade, ele vai me atingir. Então, enfim, mas eu, até também para proteger o paciente, reduzir. Talvez isso seja uma maneira de proteção minha, psicológica. Enfim, eu fiz isso, mas não parei. Eu não zerei. Os momentos que eu zerei foram os momentos em que esses locais pararam. Assim que eles voltaram, eu também retornei junto. E foram períodos curtos. Então, e dei aquele exemplo, né, da paciente com BAVT. Eu acho que tem inúmeras situações aí, cada um deve ter sua vivência, né? A vivência maior do Luiz foi na UTI, mas quem trabalha em consultório, meu forte é consultório, eu trabalho, só dou um plantão em UTI uma vez por semana. Eu me afastei de sair, estou voltando mais para o consultório mesmo. Minha vida maior hoje é consultório. Mas diminui muito, né? Mas aos poucos a gente vai retornando. É isso aí. Acho que não tem nenhuma pergunta mais aqui. A turma dando os parabéns, Cabral, Cristina, Sheila Ferro, Paulo Moisés, Isabela Participantes na sala, pessoal. Muito bom. Como é? 50 participantes na sala, foi uma plateia bem legal. Espero que tenhamos esclarecido algumas coisas. A questão do atendimento ambulatorial, ela é necessária, independente de você estar limitando o número de pacientes, tomando as medidas adequadas, a consciência de que está fazendo o melhor para o seu cliente, para a sua população, ela tem que prevalecer frente a qualquer interesse financeiro, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados para também não deixar, como o Adriano falou, o vírus vai se aproveitar de qualquer brecha que a gente der. Então, qualquer cuidado, por menor que seja, ele sempre vai valer a pena. Então, a gente tem que ampliar realmente nosso horizonte, a gente não vai voltar ao normal, isso é um fato, a gente vem discutindo isso. A gente vai viver um novo normal daqui para frente, em qualquer que seja o ambiente, de consultório, de teste ergométrico, de UTI. A gente está discutindo aqui a antecipação do futuro. Não tem nada de diferente do que a gente está falando agora, do que a gente vai fazer lá na frente. Quer seja de telemedicina, de consulta, de atendimento virtual ao familiar, o que quer que seja, a gente só está antecipando o inevitável. Então, ou seja, parece que a pandemia... ter a consciência de que isso vai acontecer, talvez seja um fardo a menos para carregar, ao invés de quem tem uma expectativa que possivelmente vai ser frustrada mais à frente. Rafael, eu vinha defendendo isso há algum tempo, não sei se porque eu moro longe do hospital e tal, mas eu vinha defendendo isso e a pandemia veio para mostrar para a gente que é possível. Dificilmente a gente conseguiria, em épocas normais, né, numa quinta-feira, véspera de feriado, né, porque amanhã é feriado, vocês não sabem, mas amanhã é 8 de junho, né? Embora hoje seja 21 de maio, amanhã é 8 de junho. E aí, mas numa véspera de feriado, a gente dificilmente conseguiria reunir 50 colegas numa sala para assistir uma aula como essa, né? E sem vinho. Como? E sem vinho. E sem vinho, exatamente. Então é evolução. É evolução. A gente veio para esse... no momento de guerra que a gente evolui. Sim, sem dúvida. E essa evolução que veio para ficar. A pandemia veio para nos educar, então, nesse sentido aí de nos proteger e proteger o paciente, né? Essas aulas de auditório, dificilmente, acho que os hospitais pouco vão precisar mais de auditórios. Sim. Vai ser tudo isso aqui. Congresso, tudo isso vai mudar muito. Muito. Para melhor. Vai mudar. Amigos, muito obrigado, viu? Pessoal, muito bom. Todo mundo gostou aí.
alguns comentários aí, a turma, até tem gente perguntando aqui se vai ficar gravado para a gente assistir em outros momentos. Então, sinal que a turma gostou, viu? Parabéns aí aos dois. Valeu. Elas apresentaram. Valeu, Reinaldo. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, amigo. Se cuida.